terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Vamos conversar um pouco, conversar sério hoje, hein? Hoje eu quero conversar muito sério com vocês, porque eu penso que estamos num momento onde precisamos colocar os pingos nos is. Por que que isso é importante? É importante porque, obviamente, nós estamos passando por um momento onde não dá mais para esconder o que está acontecendo. E eu acho que domingo, naquela manifestação da Paulista, muitas coisas ficaram muito claras. Antes de qualquer coisa, parece até que o nosso presidente estava dando aquele último grito, né? Aquele último suspiro de liberdade, coisa que ele, mais do que ninguém, sabe exatamente como é, e está na hora de nós, conservadores da direita, colocarmos os pés no chão e entendermos de vez o que está acontecendo. Como sempre, a nossa manifestação domingo foi muito boa, uma manifestação patriótica, como sempre, sem nenhum tipo de problema, e não vou entrar em detalhes sobre o número de pessoas, primeiro porque não vale a pena, né? E segundo que, obviamente, de todas as manifestações que ocorreram até hoje, a de domingo foi a de menor expressão, digamos assim, mas com um número suficiente de pessoas para mostrar a força de Jair Bolsonaro, que mesmo estando sendo prensado contra a parede dia após dia, consegue manter viva a esperança dos patriotas, né? Fala-se em 20 mil, 16 mil, 30 mil, não importa. Tinha muita gente, isso é o que interessa. Ok. O que serviu, de fato, aquela manifestação, foi para mostrar o apoio que o presidente ainda tem. E para mostrar a nossa contestação pela forma como está sendo conduzido todo esse julgamento contra o nosso presidente e seus aliados, né? E também contra os que já estão presos lá por conta do dia 8 de janeiro. Além do próprio presidente, vocês sabem, estavam lá o Valdemar Costa Neto, o Tarcísio de Freitas, o Flávio, o Carlos, Magno Malta, deputado Zucco, o Sóstenes Cavalcante, o Gustavo Gayer, Bia Kicis e o pastor Silas Malafaia, sem contar tantos outros presentes. Ora, a ausência mais sentida, claro, do Nicolas Ferreira, que justificou sua ausência e confortou a alguns e a outros não. Eu vou deixar em aberto, não cabe a mim julgar se ele fez certo, fez errado, se ele podia ou se não podia, tá? Agora, antes de comentar o que eu quero comentar, eu preciso mostrar para vocês e quero que vocês prestem atenção nesse pequeno trecho de um comentário feito ontem pelo excelente Augusto Nunes no programa Oeste Sem Filtro. Preste atenção, depois nós continuaremos. E a outra frase que rima com essa, não interessa onde eu esteja. Eu acho, deixa eu colocar, porque toda vez que a gente toca nesse assunto, alguns dos nossos amigos que nos acompanham se precipitam. Não está querendo que o Bolsonaro seja presidente, seja candidato a presidente. Vamos deixar as coisas claras, como fez o próprio presidente Bolsonaro. Num país normal, não estaria em discussão o nome do candidato natural da oposição ao PT à presidência da República. Seria o ex-presidente Bolsonaro, claro. É o único político brasileiro que atrai multidões, tá, quando faz qualquer tipo de convocação. Tem um poder de mobilização popular que o Lula perdeu há muito tempo, etc, etc. Com essa hipótese, baseado nessa hipótese, que tem que ser levado em conta, é que ele fez essa reflexão. Mais que um discurso, foi uma reflexão. Olha aqui, está dizendo, não interessa onde eu esteja, não preciso ser presidente, necessariamente, mas o povo tem de, na eleição de 2026, eleger a maioria da Câmara e do
Senado, o resto vem por consequência. A direita tem a maioria, está unida no palanque. O Tarcísio não quer ser candidato. O Bolsonaro, ao contrário do Lula, criou algumas figuras políticas que poderão herdar o seu cacife eleitoral. Então é o seguinte, a direita tem de se unir em torno de um candidato que devolva, que será eleito e devolva, na pior das hipóteses, com o Bolsonaro impossibilitado de ser candidato, devolva o Brasil à normalidade, e o Brasil normal, ele só existirá se tiver todos os inocentes em liberdade, começando pelo Bolsonaro, em liberdade para disputar a presidência. Muito bem. Como vocês ouviram, e ouviram de alguém com tamanha relevância jornalística, né, a incontestável relevância de Augusto Nunes, a realidade tem que ser posta. Está tudo desenhado e pronto para que aquele ministro decrete a prisão do nosso presidente, né, do maior líder político brasileiro, exceto se algum milagre surgir vindo lá dos Estados Unidos. E por isso mesmo temos que pensar nas opções que temos para continuar carregando a bandeira patriótica criada por Jair Bolsonaro, né? E aí é que o assunto fica espinhoso e temos que ser realistas. Hoje, um dos nomes mais citados para assumir a herança bolsonarista é Eduardo Bolsonaro, que além de estar impossibilitado de voltar ao Brasil por motivos óbvios, né? Se ele voltar, o Supremo cai em cima dele. Ele também declarou há 2 dias, lá no CIPAC Latino, em uma entrevista que ele ofereceu, que não pretende voltar antes de derrotar aquele ministro. O seu mandato ainda é válido até o final desse mês de julho, e para ele voltar ele teria que conversar com a família e o seu entorno, mas que acha difícil que isso vá acontecer. É lógico que ele não vai voltar. Eduardo Bolsonaro não vai e nem deve voltar, porque lá ele está sendo muito mais útil para nós do que aqui no Brasil. Dificilmente, então, ele sairá candidato à presidência da República, porque mesmo que ele saia candidato e vença, lá dos Estados Unidos ele não poderá ser diplomado, ele não poderá assumir a cadeira, então ele não vai sair candidato. Claro que não. Com relação a Michele Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou por 2 vezes que a quer senadora por Distrito Federal, assim como o Carlos concorrendo por Santa Catarina. E aí vem a grande pergunta, uma pergunta que não quer calar. Sem esses nomes, quais seriam os nomes naturais? Nesse caso, segundo um comunicador aí de Bauru, que tem um programa matinal, com mais propaganda do que programa, e que parece ter uma picuinha muito pessoal contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele, Tarcísio, não poderia ser o candidato, porque pertence ao sistema, pertence ao centrão, é protegido pelo Kassab, etc e tal. Como se o Valdemar Costa Neto do PL não fosse do centrão, né? Mas, em minha opinião, né, e que é só minha, não preciso da opinião de ninguém para pensar do jeito que eu penso, ele viaja muito na maionese. E com esse papo de que Kassab é o grande comandante do sistema, ele está viajando mais ainda, né? Principalmente quando ele diz que Tarcísio segue as determinações de Kassab. Desde quando Tarcísio segue as determinações de Kassab? Quem foi que pediu para Tarcísio sair candidato a governador por São Paulo? Foi Kassab ou foi Jair Bolsonaro? O Tarcísio todos se lembram, queria ser candidato pelo Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro falou, não, você vai ser candidato por São Paulo, e ele assim fez. Segundo o próprio Augusto Nunes e outras fontes de notícias, o Tarcísio não quer ser candidato à presidência. E os motivos são claros.
Os pleitos de 2026 prometem ser um dos mais sujos da história brasileira, já que o verdadeiro sistema, que inclui os três poderes mais a imprensa consorciada, quer excluir a direita por inteiro. Prova disso que existem 34 parlamentares da direita que estão com processos no Supremo Tribunal. E para isto, eles se colocam como uma direita limpinha ou a direita permitida. É uma criação que foi feita aí, vamos criar a direita permitida, que é aquele que aceita alguém que se encaixe, né, no gosto de todos. Muito bem. Tarcísio de Freitas não é trouxa. Ele não vai trocar sua reeleição garantida a governador de São Paulo, porque está fazendo um excepcional governo, por um pleito que promete ser suspeitíssimo, dividindo o voto com Caiado, com Zema e outros que se dizem de direita conservadora. Tarcísio só vai sair candidato se Jair Bolsonaro apontar para ele, se ele receber aval de Jair Bolsonaro. Fora isso, Tarcísio não vai sair. Se sair, não é porque o sistema pediu, é porque só sobrou Tarcísio de Freitas para defender a direita de fato. Não tem outro nome. Segundo esse mesmo comunicador lá de Bauru, o Tarcísio saindo candidato, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, estaria prontinho para assumir o governo de São Paulo. Numa leitura na base do chutômetro, totalmente infundada, sem base, e que, se verdade fosse, não seria problema algum ter o Derrite como candidato a governo de São Paulo. Derrite é um excelente secretário de Segurança Pública. Fez o que tinha que fazer aqui na Baixada Santista em São Paulo, lá no Guarujá principalmente. Qual é o problema? A verdade, meus amigos, é que a alternativa natural para a direita conservadora, caso realmente o nosso presidente fique impossibilitado de concorrer, é Tarcísio de Freitas. O Eduardo Bolsonaro não poderá concorrer. Ou vocês imaginam outro nome? Pablo Marçal? Hã? Quem mais que represente mesmo a direita conservadora? Agora, me desculpem, Tarcísio de Freitas não pode se sentir culpado de existir, né? Ele não pode ser culpado de ser um excelente gestor. E não pode principalmente ficar 24 horas por dia provando que é sim amigo de Jair Bolsonaro. Alguém entre vocês, meus amigos que me acompanham, né, dormiria na casa de alguém que não confia? Eu não. Pois o Jair Bolsonaro, sempre que vem a São Paulo, faz questão de afirmar que só dorme no Palácio dos Bandeirantes. Inclusive, de domingo para segunda, dormiu no Palácio dos Bandeirantes novamente. Foque naquilo que converge. Essas são palavras do Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria. E foram as palavras ditas por Eduardo Bolsonaro lá numa entrevista no último sábado nos Estados Unidos, quando questionaram ele sobre o Tarcísio de Freitas. Então ele falou: foquem naquilo que convergem. Será que é difícil entender o que é convergir? Se ele, Eduardo, não pode, Jair Bolsonaro não pode, quem pode? Quem tem cacife para isso? Quem administra São Paulo, que é o mesmo que administrar o Brasil? E ainda posso dizer o seguinte: tem muitas pessoas que dizem que vota em quem o nosso presidente mandar. Né? No entanto, nas últimas eleições municipais aqui em São Paulo, o nosso mito Bolsonaro pediu para que o povo votasse no prefeito Ricardo Nunes. Mas, por exemplo, o menino de ouro do PL preferiu apoiar Pablo Marçal. Deu apoio também, por exemplo,
ao prefeito Tiago Amaral, do PSD, lá em Londrina, no mesmo momento que fazia campanha contra o PSD do Kassab. Ele estava certo, estava errado? Não convém a mim dizer se estava certo ou estava errado, porque política é assim. Na política você tem que convergir, tem que existir motivos para que ocorra essa convergência. Ao apoiar um candidato do PSD, Nicolas estava traindo o presidente Bolsonaro? Não. Ele pisou na bola ao apoiar Pablo Marçal. Mas aí eu pergunto ao tal comunicador de Bauru, se o mito Bolsonaro indicar Tarcísio de Freitas como seu candidato à presidência, ele, Tarcísio de Freitas, deixará de ser do sistema em sua visão? Caro comunicador, ele passará a ser do bem? Ou seja, o erro não é dar apoio a quem quer que seja, mas é usar o nome de Jair Bolsonaro para depois negar-lhe apoio, usando desculpas que não convencem. E aí a gente tem que pensar no cenário geral. Por que vocês imaginam que aquele ministro está com tanta pressa em julgar Jair Bolsonaro? Este ano ainda, talvez final de agosto, comecinho de setembro. Aquele ministro quer também se garantir e tornar Jair Bolsonaro inelegível automaticamente pela lei da ficha limpa. Se ele for considerado culpado e preso, ele fica com a ficha suja. E dessa vez, e nesse caso, prevalece a lei da ficha limpa. Na época da Lava Jato nada disso prevaleceu, mas agora, como é contra Bolsonaro, prevalece. Ele sendo considerado inelegível pela ficha suja, ou pela ficha limpa, lei da ficha limpa, em agosto de 2026, vocês não podem se esquecer que o novo presidente do TSE será Cássio Nunes Marques e seu vice, André Mendonça. Caso eles resolvam revogarem a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que foi aplicada pelo TSE, não vai resolver nada, porque Bolsonaro estará inelegível pela lei da ficha limpa. Entenderam como funciona a coisa? De nada vai valer Cássio Nunes virar ministro do TSE. Agora, existe também, pela direita permitida, a pressa em ficar noticiando o nome de Tarcísio de Freitas, né? Caso Bolsonaro não possa mesmo sair candidato. Por quê? Caso Tarcísio de Freitas resolva sair candidato à presidência, ele tem que abrir mão do seu mandado. Agora embaralhei tudo. Ele tem que abrir mão do seu mandato de governador até abril de 2026 para poder ser candidato, né? Coisa que o próprio Tarcísio tem afirmado que não vai acontecer. Então, para que ficar diariamente pinicando Tarcísio de Freitas, que é, a meu ver, a última esperança de um candidato que, se eleito for, poderá dar indulto a Jair Bolsonaro e todos os presos que estão lá cumprindo penas injustas. Não vejo outro candidato fazendo isso. Essa é uma situação que tem que ser muito bem pensada, né? Aliás, hoje pela manhã o amigo Maurício, que me acompanha sempre, me fez uma pergunta, né? Uma pergunta interessante, porque às vezes a gente não presta atenção no noticiário em geral, mas ele perguntou para mim: o que você acha dessa participação do ministro André Mendonça e do governador Tarcísio de Freitas irem participar do Gilmar Palusa, lá em Lisboa? A pergunta foi ótima. Quanto ao André Mendonça, simplesmente eu vejo que é uma
uma forma dele se manter de uma forma pacífica entre os seus parceiros, lá dentro do Supremo. Ele que é sempre uma voz derrotada, né? Então é uma forma simplesmente de participar com os seus. Nada além disso. Até porque ele não é parlamentar, ele não é político, ele é ministro do Supremo. Poderia faltar? Poderia. Ficaria melhor? Ficaria. Agora, a participação do Tarcísio de Freitas, me desculpem, as pessoas precisam entender o seguinte: ele é governador de um estado. E essa sua participação, se realmente ele for, tem que ser vista como um movimento estratégico, calculado e com claros objetivos políticos, porque ele é político. Ele precisa ampliar sua visibilidade nacional, fortalecer laços com o mercado financeiro e se consolidar como um nome técnico, pensando em seu futuro político. É claro que o Tarcísio pensa em ser presidente da República. Qual é o próximo passo depois de governar São Paulo? Voltar a ser deputado? Claro que não. Ele é um gestor eficaz, com apelo não apenas entre bolsonaristas, mas também entre investidores, entre o mercado financeiro, setores institucionais. Então, esse fórum promovido aí pelo Gilmar Mendes e por universidades europeias, porque não é só o Gilmar Mendes que está promovendo, não? Reúne nomes de peso do mercado financeiro, como representantes aí da Comissão de Valores Mobiliários, da Febraban, do Banco Safra, setores reguladores, né, do qual ele depende para poder governar tranquilamente o estado de São Paulo, executivos, autoridades públicas de diversas esferas. E lá vai ser tratado o quê? Temas como infraestrutura, que é a praia de Tarcísio de Freitas, inovação e segurança jurídica, todos os pontos diretamente ligados à imagem técnica construída por Tarcísio de Freitas. Mais do que um simples debate, sua presença abre canais diretos com investidores nacionais e internacionais. Algo fundamental para qualquer futuro político, com pretensões, sim, ao Palácio do Planalto. Em um ambiente aí cada vez mais sensível e previsível, institucionalmente, Tarcísio se apresenta como uma ponte, entre o setor público e o setor privado, sem tocar em assuntos ideológicos que marca outras figuras da política, principalmente a conservadora. Então não tem nada de errado o Tarcísio de Freitas de participar desses eventos. Eu mesmo falo por conta própria. Antes de ir morar nos Estados Unidos, eu era chamado empresário. Eu tinha uma empresa de turismo. E fui à bancarrota. Por quê? Porque eu evitava esses chamados coquetéis, reuniões, eventos. Eu achava bobagem. Mas é justamente nesses locais onde você fica sabendo de tudo o que está acontecendo, de tudo que o mercado está pensando, o que os outros agentes estão preparando. E se você não fica ao par disso, você fica por fora. Você dança. Assim como está dançando e mudando o assunto, né? O líder da esquerda, né? O presidente da República, o Inácio, que vive o pior momento da sua vida política, né? Que da esperança internacional se transformou num isolamento diplomático. Se um dia ele foi celebrado, né, por alguém como um líder carismático, né, não sei aonde, mas coisa que eu nunca vi, né? E que colocou o Brasil no mapa das grandes potências, agora ele é retratado por parte da imprensa internacional e nacional como um chefe de Estado perdido, incoerente e em queda livre, tanto no cenário externo quanto no interno. Em uma semana devastadora para a imagem dele e do governo brasileiro no todo,
Dois dos jornais mais influentes, o The Wall Street Journal, lá dos Estados Unidos, e a revista Economist, do Reino Unido, publicaram artigos com teor crítico e sem rodeios. Ambos convergiram na mesma tese. O Inácio está isolado no mundo e cada vez mais impopular em casa. Não vou entrar nos assuntos porque vocês já devem ter ouvido sobre isso. Mas essas notícias servem para quê? Para mostrar que ninguém mais tem a mínima ideia de como o PT pode continuar no poder. O próprio PT sabe que não tem como continuar um novo mandato, a ideia de ter um novo mandato petista. A própria esquerda não acredita mais no Inácio. O Centrão já pulou fora, já anunciou antecipadamente que está fora. Então eles precisam encontrar um nome que agrade a todo mundo, né? Por isso inventar a tal da direita permitida. E para criar divisões, ou seja, para que exista um nome que agrade a todos, não pode existir a figura de Jair Bolsonaro. Esse é o pensamento do Centrão. Temos que apagar a figura do Inácio e apagar a figura de Jair Bolsonaro e começar de novo com um novo nome. Mas qual é o novo líder? Qual é o novo nome político no Brasil que chama a atenção? Não existe nome algum no Brasil que chame a atenção, porque a esquerda não tem ninguém. Caiado, me desculpem, é nadar no pântano, é nadar na maionese, morre na praia, não tem a mínima chance. Zema só é conhecido em Minas e não agrega fora de Minas Gerais, é muito fraco. Um excelente governo em Minas Gerais, não resta a menor dúvida, mas não tem um alcance político Brasil afora. Até porque nunca fez política fora de Minas Gerais. Quem que sobra? Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. E aí a esquerda usa então Tarcísio de Freitas como nome que vai agregar ao sistema. É ele que vai ajudar a anular Bolsonaro e Inácio. Então temos que ter muito cuidado nessas horas, prestar bem atenção no que a direita está fazendo, para não dividir de vez a direita conservadora. Porque a direita limpinha já está fora. Essa direita sapatênis já está fora. Não agrega mais ninguém. Temos que ter cuidado, prestar atenção, para não queimarmos o filme de quem pode nos salvar lá na frente. Então, ponto número 1. Jair Bolsonaro ainda é o nosso candidato. Ponto 2. Se puder ser, Eduardo Bolsonaro. Se não puderem ser os dois, Tarcísio de Freitas. Esta é a minha visão. Espero que eu tenha agradado a maioria. Quem não gostou, me desculpem, mas isso é pensamento político. E a verdade tem que ser colocada à prova. Não adianta fazer comentários de notícia pronta, né? A gente tem que fazer uma previsão do que está por vir. E esse é meu pensamento no vídeo de hoje. E é o que eu queria ter trazido a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu conto com vocês em um novo vídeo amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.